Fala rapaziada, tudo tranquilo, tudo beleza? Como vocês estão? Eu espero que bem, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal WhatsApp Esquisitão. Mario aqui, rapaziada, eu tô pra trazer esse vídeo aqui pra vocês desde quando lançou, só que eu tava sem tempo pra fazer, mas vou trazer hoje, tranquilo rapaziada, que é esse aqui ó, Tokura vs Grande Mestre, confronto lendário, Bark Scarface volume 13, que é do canal Sociedade Z. Vocês sabem que o canal Sociedade Z já tá batendo carteirinha aqui no canal, porque o cara é muito bom na narração, e a gente curte Baki, curte One Punch Man, e ele traz as narrações do mangá e a gente sempre curte aqui, então vou sempre trazer pra vocês, tranquilo rapaziada? Lembrando que o link original vai estar aqui na descrição. Já faz o seguinte, já se inscreve no canal e já comenta o próximo react que você quer que eu traga do Sociedade Z. Tranquilo? Então é isso, sem mais enrolação, bora pro react. Enquanto o Hanayama atacava a base do assassino que atirou na sua cabeça, algo estava acontecendo. Num submarino, Grandmaster se dirigia até Tóquio. Junto dele, O Tokura é fortão, mas... Kunimatsu, que recebia uma ligação e era informado do ataque Yakuza que estava acontecendo naquele momento. Eles pousavam no aeroporto e quando os caras fez a iriam entrar num carro para ir até o local do ataque, Grandmaster O baixinho lá, é Don Quixote, percebia algo e mandava todo mundo esperar. No aeroporto, passos pesados podiam ser escutados. Alguém chegava É Napoleão que é baixinho, né? em busca de vingança. Grandmaster olhava aquilo chegando e nos era revelado Tokura. Eita, o tamanho do Tokura, mano, o Tokura é gigante, velho. Os homens de Grandmaster apontavam suas armas para aquele monstro que dizia: "O Stalker de Hanayama, eu finalmente te encontrei e eu vou me vingar." Kunimatsu olhava aquele gigante e perguntava o que estava acontecendo. Em guarda, a equipe armada mantinha as armas apontadas. Isso, acho que não vai arrumar nada com a arma pra cima do Tokura, velho. E Grandmaster começava a dizer: "Menino, você fala de vingança, mas é impossível conseguir se vingar. Afinal, você de fato sabe o que isso significa?" A cena cortava para Hanayama, que acabava de se vingar do homem que tentou assassiná-lo. Isso eu já trouxe no canal, hein, rapaziada. Tá aqui, não tá no canal. Um combate de vida Vou ou deixar morte. no final do E caso vocês não viram esse vídeo, tá aqui no card. É só clicar e ir pra lá. Hanayama descia do prédio e lá embaixo, a gangue de motoqueiros lideradas por Shiba recebiam um mafioso mais forte. Davam um cigarro para Hanayama e o Yakuza começava a encarar Shiba, que rapidamente já entendia a situação. O próximo alvo agora era Grandmaster. Eles partiam e a cena voltava para o prédio central que Hanayama tinha atacado, onde membros do clã Genou tentavam entrar em contato com a equipe central. Porém, era inútil, já não tinha mais Se liga no prédio, a parede ninguém é lá. engraçado, velho. A cena ia para o caminhão que o avô de Hanayama estava anteriormente, junto dos seus capangas. Eles paravam na frente de um bairro que pertencia à família Genou. Lá o objetivo era pôr fim na guerra entre clãs. Os membros do clã inimigo foram pegos de surpresa, cercados nas suas próprias casas. Tentavam ligar para pedir ajuda, porém era tarde demais. Mortes, fogo e explosão era o que restava do lugar. A cena voltava para o aeroporto e era Kunimatsu quem recebia a ligação. Ele entendia com aqueles gritos que o dojo principal da família Genou havia sido derrubado. Grandmaster entendia a situação e mandava Kunimatsu e seus homens seguirem adiante. Ele ficaria ali para resolver a situação com aquele monstro. Ah, nem ferrando, mano. Kunimatsu ficava meio receioso, porém Grandmaster enfatizava: "Faça o que eu digo, esse cara na nossa frente é muito forte. Então, caso não queira morrer, saia daqui de uma vez. Mas caso queira ficar e se envolver, você irá receber um único golpe desse homem, que com toda certeza será letal para você. Então, saia daqui imediatamente." Kunimatsu compreendia a situação e gritava para os homens se retirar. Ele ia até o carro e Tokura começava a mexer sua mão. Enquanto Kunimatsu entrava no veículo, Tokura colocava sua mão no chão e começava a rasgar o solo como se fosse gelatina. Ele pegava o concreto, sorria e todo mundo ali se chocava. Ele havia transformado o concreto numa esfera com um mero aperto. E a mente de Grandmaster começava devagar. Obviamente, um de nós dois tem a vantagem clara nesse combate. E Tokura dizia: "Ei, antes de começarmos a lutar, saiba que eu não vou deixar ninguém escapar.
Você e nem ninguém irá sair daqui. Friamente, Grandmaster sorria e dizia: é isso que eu chamo de boas-vindas. E enquanto isso acontecia, a mente de Kunimatsu começava a divagar. Espera aí, o que foi isso? Ele pegou o concreto e o destruiu completamente como se não fosse nada? Esse cara colocou a mão no chão e tirou um pedaço do solo como se fosse uma massa de pão? Pode crer, e de repente, Tokura jogava. O rosto de um dos capangas era acertado, mas concreto era pego e jogado. E Kunimatsu concluía: isso foi como uma metralhadora de concreto, que poder absurdo. Quando outros iam reagir, um tinha seu rosto segurado, e o narrador começava a dizer: todos os homens armados caíram um após o outro. Quando um ia atirar, seu rosto estava sendo acertado pelo concreto, e Tokura sequer olhava para acertá-lo. E o narrador continuava. Eram como dominós caindo, um após o outro. Kunimatsu ficava em choque com aquela situação e Grandmaster começava a bater palmas. Ele dizia: muito bom, garoto, você é bem divertido. Saiba que eu te vi quando saí de perto do corpo de Hanayama. Você lidou com 10 homens armados e num instante os esmagou. Depois disso, eu sei, você levou o corpo de Hanayama. Olha a diferença, olha o tamanho do Hanayama pra longe. Tokura questionava o que mais que ele sabia e Kunimatsu pensava enquanto observava aquela situação. Esse cara era pra ser só mais um retardado, então como ele pode agir dessa forma? Grandmaster observava calmamente e começava a falar: garoto, o que está te impedindo? Vamos, venha e me ataque de uma vez. Eu matei seu amigo Hanayama. Você não quer se vingar dele ou algo do tipo? Não pare agora. E aqui, galera, vale ressaltar que Grandmaster ainda não sabe que Hanayama está vivo. Enquanto os ataques estão chegando nas bases do clã Genou, a informação não está correndo de forma precisa. Tokura ouvia aquelas palavras e começava a gargalhar. Até que ele dizia: você tem uma atitude enorme, mesmo sendo tão pequenininho. Você parece até um anão. Que isso, Grandmaster escutava aquilo chocado. Afinal, galera, ninguém tinha coragem de ofendê-lo. Kunimatsu se impressionava e Grandmaster começava a dizer irritado: pequeno? Nessa hora, barulhos de moto começavam a ser escutados pelo aeroporto. Eles olhavam e lá estava Shiba Shiharu chegando com sua moto. Ele parava e junto dele estava Hanayama. Caraca, velho, que o Yakuza descia e começava a caminhar até eles. Tirava seus óculos e Tokura adorava vê-lo. Todos viam aquele homem lotado de machucados, porém em pé como se não fosse nada. Nesta hora, o céu começava a trovejar, os raios caíam. Parecia que o ambiente estava preparado para o choque que iria acontecer. E Grandmaster começava a dizer: você voltou do inferno, Kaoru Hanayama. Você veio lutando até esse amargo fim, sem parar até que tudo estivesse acabado. Você veio com balas cravadas do seu corpo, golpeando os fracos. Caraca, velho, que da hora. Sem piedade alguma, armados ou desarmados. Aqueles que ficaram na sua frente, com toda certeza foram impiedosamente derrubados. Mas, meu querido, saiba que não estamos de bom humor aqui nesse momento. E você vem até aqui com seus óculos chamativos. Nessa hora, galera, a chuva começava a cair e Grandmaster continuava. Mas eu sei que tipo de homem você é. Você mantém seu estilo e sua postura, independente da vitória ou da derrota. Se vai viver ou se vai morrer. Hanayama tirava seus óculos e quando ia cair, algo que já aconteceu antes acontecia novamente. Tokura se movia e pegava os óculos. Hanayama observava e Tokura dizia: isso é perigoso, seus óculos estavam caindo e quase quebraram. Então, pegue. E Grandmaster falava nessa hora: Tokura da hora, Tokura, mano. Você está enganado, garoto. Esse homem jogou seus óculos de propósito. Será que você anda plantando flores dentro do seu cérebro ou algo do tipo, seu idiota? Tokura apontava para Grandmaster nessa hora e começava a dizer para Hanayama: esse cara é muito chato. Ele é feminino e fala estranho.
e quer soar como um cara grande e poderoso, mas na verdade ele é tão pequenininho, parece até um anão. Tokuro aloprando, o grande mestre sofrendo bullying aí, ó. Grandmaster tirava seu chapéu e dizia: nossa, para um retardado que nem você, sem status social algum, até que você late bem alto. Tokura começava a gargalhar e dizia: olha ali, ele é careca. Um baixinho careca. Você tá vendo, Hanayama? Porém, galera, o Yakuza ficava em silêncio e Grandmaster continuava. Você vai morrer como um inseto no meu sapato. Ele se preparava e suas veias começavam a saltar. Hanayama observava e quando Tokura se dava conta, um soco explodia em cheio, bem no meio da sua cara. O corpo gigante de Tokura voava pra longe. O impacto do golpe era tanto que vento passava pelo Hanayama. Tokura caía e Hanayama continuava observando a situação friamente, como de costume. Já Grandmaster provocava. Ele optava trocar força com Tokura e dizia: agora é a sua vez, meu querido. Mas de repente, ele notava algo. Tokura se levantava como se nada tivesse acontecido. Chocado, Kunimatsu dizia: o que foi isso? Um humano normal teria seu crânio explodido com aquele golpe. Mesmo recebendo o ataque em cheio, esse cara está ileso? Shiba via aquele monstro e pensava: que cara incrível! Tokura ficava em pé, limpava a poeira e sorria, mesmo que seu nariz estivesse sangrando. Ele adorava aquela situação. E Kunimatsu pensava: ele está sorrindo de novo. E nessa hora, Tokura é sinistrão, velho. Tokura provocava: você de fato tem um bom soco, mesmo sendo tão pequenininho. Grandmaster se irritava e Tokura continuava: bom, agora eu estou indo até você, anão. Hanayama observava em silêncio e Grandmaster respondia: eu vou acabar com esse idiota agora mesmo. Espere um pouco, meu querido Hanayama. Então, vamos lá, seu grande tolo. Vamos ver o que você tem a oferecer pra mim. Tokura sorria e avançava. Grandmaster pensava: eu vou te mostrar aqui e agora a diferença entre nós dois. Te provarei que eu sou superior. O ataque de Tokura chegava e Grandmaster se esquivava. Ele golpeava a perna de seu oponente. Tokura sentia dor e quando ele se dava conta, seu rosto estava sendo acertado em cheio mais uma vez. Mas isso não o parava. O gigante achava seu oponente e golpeava. Porém, ele só acertava o concreto, que era rachado. Enquanto o Grandmaster fugia do golpe, Tokura caçava sem parar. Kunimatsu via aquilo impressionado. Como aquele homem gigantesco tinha aquela velocidade? O chefe Genou era um homem capaz de se esquivar de disparos chegando em várias direções, enquanto estava sentado, e Tokura, com todo esse tamanho, podia acompanhá-lo? Mas se Kunimatsu se impressionava, Grandmaster mostrava que não era o seu caso. Ele parava seu recuo e contra-golpeava. O ataque explodia na cara de Tokura, e enquanto ele era arrastado para trás, nos era mostrado: o gigante havia bloqueado. Grandmaster se impressionava e pensava: o que foi isso? Ele conseguiu bloquear? E Tokura começava a dar risada da situação. E Grandmaster dizia: isso foi muito bom, garoto. E de fato, você é mais forte do que eu pensava. Eu admito, eu estou até um pouco surpreso. Porém, galera, Tokura nem ligava pro seu oponente. Ele se virava pra Hanayama e dizia: você viu, Hanayama? Quando viu o anão me atacando, eu parei ele com minha mão. Desse jeito aqui. Grandmaster via que ele estava sendo feito de idiota, então obviamente ele começava a ficar furioso. Ele pensava: esse garoto maldito está zombando de mim? Sua feição mudava totalmente e ele continuava: então ele me venceu até agora. Grandmaster movimentava sua mão, Hanayama e Tokura olhavam e, aliviado, dentro do carro, Kunimatsu entendia a situação. Vai fazer o bagulho do jutsu lá. Grandmaster iria instalar seus dedos. Se no confronto direto ele não estava tendo o sucesso que desejava, a hipnose seria o caminho que ele buscaria a vitória.
E aqui, galera, só um adendo. Eu vi algumas pessoas nos comentários falando que Baki tinha superpoderes agora por causa do Grandmaster. Não, nada a ver, é hipnose, velho, não é superpoder, mano. Mas não é bem isso que acontece aqui. Isso simplesmente é uma hipnose exagerada, digamos assim. Vocês já viram na internet os caras contando até 3 e estalando os dedos e colocando alguém em hipnose? Aí no caso, as pessoas diziam que estavam vendo algum famoso ou algo do tipo. Então, aqui é parecido. Isso que o Grandmaster faz não é um genjutsu que nem do Itachi lá do Naruto ou algo do tipo. É uma hipnose. Obviamente, ele consegue colocar as pessoas desse estado numa facilidade absurda. E é isso que torna a habilidade dele tão roubada. Mas vamos voltar. Tokura começava a olhar tentando entender a situação e Kunimatsu dizia: ainda que esse gigante tenha essa força ridícula, eu lamento dizer, Grandmaster não será derrotado por apenas força bruta. Até agora, eu de fato estava preocupado com o que iria acontecer. Afinal, Hanayama acabou de chegar aqui também. Mas não importa o quão bom esses dois sejam no corpo a corpo. A partir do momento em que Grandmaster estalar seus dedos, nada mais vai importar, e seu alvo será morto. No combate, Grandmaster continuava: você se saiu bem enfrentando um oponente como eu até agora, garoto. Porém, vamos acabar com essa luta. Vendo do carro, Kunimatsu pensava: quando o mestre usar essa técnica, o gigante vai entender que seu poder imenso não vale de nada. E isso vale para esses dois aqui. Eles são chatos demais, aparecendo aqui para nos enfrentar com seus corpos poderosos. Porém, isso não vale de nada e precisamos fazer eles desaparecer. E enquanto Tokura avançava, Grandmaster começava a se lamentar. É uma pena que você vai morrer. Eu adoraria ver Hanayama enfrentando esse gigante, mas tudo isso vai acabar. Porque você irá ver seu pior medo, aquele que habita bem no seu interior. Ele estalava seu dedo e o sistema nervoso de Tokura era afetado. Só que de repente, o gigante soltava um grito muito alto e em seguida ele parava de gritar. Grandmaster olhava espantado e Shiba começava a dizer: uou, incrível! Esse grito foi mais alto que um T-Rex gritando no Jurassic Park. Eu até me assustei. E Grandmaster tentava compreender o que tinha acontecido ali. Ele dizia: eu não vi direito, mas ele tapou seus ouvidos rapidamente e gritou para cancelar as ondas sonoras do meu estalo. Simplesmente colocando um som mais alto, Hanayama observava aquele confronto friamente e Grandmaster começava a se desesperar. A sua técnica secreta não surtiu efeito. Tokura tirava suas mãos da orelha, se movimentava e atacava, mas Grandmaster bloqueava. Só que o ataque era tão pesado que o concreto era destruído. O anão continuava bloqueando. O anão. Até que ele saltava pra trás e parava calmamente. Até o Gunter tá zoando o baixinho. Hanayama notava algo e nos era mostrado. O nariz de Grandmaster estava escorrendo sangue. Apenas Hanayama foi capaz de fazer-lhe sangrar anteriormente. Agora, outro homem acabou de repetir esse feito. Grandmaster começava a ficar preocupado. Esse homem tinha potência em seus golpes. Sua hipnose não funcionava. Ele via Tokura chegando perto e ficava sério. Ele começava a observar o corpo de seu oponente, suas mãos e pés, e ele dizia: ah, eu acho que eu entendi o seu segredo. Agora eu posso te matar. E aqui, galera, como não é bem explicado no futuro dessa luta, eu quero contar pra vocês o que ele entendeu. Aqui o Grandmaster simplesmente nota que o Tokura é um cara muito grande, porém a sua mentalidade é como de uma criança. A cena ia pro centro de Tóquio e lá estava helicópteros militares sobrevoando a cidade, disparos e gritos escutados de longe. Junto da guerra do clã Genou e da Yakuza, os motoqueiros de Shiba entravam no caos. Explosões eram vistas de longe. E no aeroporto que Tokura e Grandmaster se confrontavam, nos era mostrado uma frase de Arthur Doyle, um escritor médico escocês. Quando você elimina o impossível, o que resta, por mais impossível que seja, deve ser a verdade.
E aos poucos, o aeroporto, Shiba, Kunimatsu e Hanayama nos era mostrado, observando o combate. Enquanto isso, o Grandmaster divagava. É impossível ele ter esse poder de luta. Ele é forte em cada aspecto do seu corpo. E Tokura dizia: ei, o seu nariz está sangrando. Grandmaster limpava o sangue e continuava pensando: se julgarmos pela sua cara, eu não imagino ele sendo do tipo intelectual. Nesta hora, galera, um avião erguia voo e passava por cima deles. Tokura começava a olhar impressionado e Grandmaster aproveitava. Se seu oponente se distraiu, ele iria pagar por isso. O chefe do clã Genou golpeava e Tokura era acertado em cheio. Em seguida, vários socos chegavam no seu tronco. Tokura recuava levemente, porém ele não caía, mesmo sendo pego de surpresa. Tokura coçava sua bunda e dizia: nossa, o avião voou pra muito longe. Caraca, Tokura da hora, Era velho. como, galera, se Grandmaster não fosse relevante ali. E o chefe Genou dizia: você não é o que aparenta ser. Ninguém pode te dizer olhando de relance, mas seu tamanho, poder, durabilidade e velocidade combinam tudo perfeitamente. Entendo, você deve ser o famoso filho do ogro. Então eu te digo: não, ele não é o Baki não, pô. é uma honra te conhecer, Sr. Jack Hammer. Ah, meu Deus do céu. Grandmaster achava que só poderia existir alguém tão forte assim se fosse da linhagem de Yujiro Hama. Porém, ele se Meu Deus do céu. enganava. No carro, Kunimatsu caía e Shiba em seguida. Aquela famosa quebra de expectativa quando um personagem dá mancada. Tokura olhava Pode crer. sem entender e Kunimatsu começava a sinalizar pro seu chefe que ele estava errado. Até Hanayama perdia sua postura e dava risada. Grandmaster olhava pro Yakuza e em seguida pra Tokura, tentando entender o que estava acontecendo ali. Até que o gigante perguntava: Jack? Shiba puxava um cigarro e dizia pra Hanayama: esse pequeno merdinha não tem nem ideia do que ele tá falando. Você ouviu isso, chefe? Grandmaster se chocava, olhava pra Kunimatsu e compreendia. Então aquele cara não era filho do ogro. Ele se lembrava de uma vez que viu Jack Hama num restaurante, de costas se alimentando. Ali, galera, ele tinha se confundido por causa do tamanho. E quando ele se dava conta, Tokura já estava na sua frente dizendo: o que eu pareço pra você, pequenininho? Algum tipo de estrangeiro ou algo do tipo? E impressionado, o Grandmaster respondia: um estrangeiro? Se fosse só isso, pouco me importaria. Você, na verdade, sequer parece um humano. A cena ia para um navio militar enorme no oceano. Desse navio, vários barcos militares avançavam em direção da superfície. Embaixo da água, outros militares avançavam. Eles chegavam em terra firme e uma ordem para entrar em informação era dada. Eles se arrumavam e seus veículos partiam. Um tempo se passava e essa formação militar nos era mostrada. Todos com armas de alto calibre, liderados por um único homem. Esse homem era o General Winston. Aquele homem servindo ao Estado, ele iria ajudar Grandmaster. Como dito no passado, o chefe do clã Genou tem controle sobre vários políticos e militares. Caso ele precise, até o Estado pode ajudá-lo. O homem se virava para a equipe e dizia que a partir de agora, era ele quem iria liderar e todos iriam seguir suas ordens. Um grito em conjunto era escutado. Todos diziam: sim, senhor. O general continuava: mas quando e aí, tipo... distúrbios progridem até esse ponto, geralmente o Estado não atrasa com suas ações. Mas agora o governo japonês já está sendo prejudicado. E o que está acontecendo é como um macaco mordendo a mão do próprio dono. Então o que iremos fazer é levar punição até eles. A cena ia para a base da Yakuza, mais especificamente na equipe liderada pelo avô de Hanayama. Um jovem rapaz chegava até a equipe e dizia que eles acabaram de interceptar uma mensagem de rádio. Reforços inimigos liderados por um general estavam prestes a chegar. Friamente, o avô de Hanayama dizia que estava tudo bem.
Se as coisas continuassem nesse ritmo, eles iriam arrastar um após o outro, até que nenhum rato estivesse vivo. Os Yakuzas começavam a gargalhar. De fato, eles estavam preparados. Guerra entre clãs, ajuda militar, isso pouco importava. Poucos no mundo poderiam fazer frente ao ataque da máfia mais poderosa do Japão. A cena ia para o Hospital Central de Tóquio. Lá, uma frase do escritor francês André Gide nos era dita pelo narrador: acredite naqueles que estão buscando a verdade e duvide daqueles que acharem. Dentro do hospital era dito nos alto-falantes: fumar no hospital é proibido. E assim, galera, os atendimentos continuavam, como se fosse um dia normal no hospital. E lá num cantinho, o Dr. Kureha e Tokugawa começavam a conversar. O médico questionava: Tokura? Ah, aquela criança que tem uma gota anormal. Tokura Ryuji é o nome dele. Cerca de 3 anos atrás, eu o tratei por um breve período. Mas e daí? Tokugawa dizia: Kureha, você está me achando com cara de idiota ou algo do tipo? Depois de anos que nos conhecemos, você ainda acha que pode ficar falando bobagens para mim? Eu posso ser velho, mas eu não sou estúpido. Kureha desviava o olhar e Tokugawa continuava: já que é assim, eu vou me fingir um pouco de bobo e vou te explicar aqui. Aquela criança, ou Tokura, nos últimos 2 ou 3 anos tem se envolvido em vários incidentes. Talvez a dor da gota que ele sentia era forte demais. Com isso, ele tinha tendências violentas. E num certo dia, eu fui até um desses incidentes e eu vi com meus próprios olhos. Um homem capaz de exercer uma força desumana. Ele descarrilhou um trem e mostrou seu lado monstruoso. Porém, eu não pude encontrá-lo, ele sumiu. E isso particularmente me pegou de surpresa. Eu não imaginava que uma pessoa com tanto talento poderia se esconder dos meus olhos. Mas tem mais uma coisa nessa história. Eu fiz algumas pesquisas e algo me surpreendeu bastante. Eu descobri uma droga nefasta sendo desenvolvida por um homem chamado Kureha Shinogi. Ou seja, doutor, você... Kureha olhava percebendo que ele foi descoberto. Eita, e Tokugawa chamava um de seus homens com uma maleta. E ele continuava: oficialmente, esses assuntos estão sendo tratados como parte de um acordo secreto. Mas depois que eu mexi meus palitinhos, dei algumas recompensas aqui, dinheiro ali para silenciar algumas pessoas e algum suborno, eu descobri algumas coisas acontecendo no mercado negro. Assim, eu comecei a seguir a trilha do dinheiro e depois de alguns favores para alguns amigos, olha o que eu achei. Kureha abria o envelope e Tokugawa continuava: você tem gastado milhões por anos. Neste ano, no caso, você já gastou quase 1 bilhão. E tudo isso em uma única droga. Eu te pergunto, Kureha, por que você faz isso? Você disse que esse dinheiro é para o tratamento da gota de Tokura. E isso é feito há anos. Me diga, você tem usado essa droga no tratamento dele, correto? Kureha sorria e dizia: Senhor Tokugawa, e rapidamente o anfitrião do mundo das lutas o interrompia e continuava: você não vai esconder esse segredo de mim. Kureha, você vai me dizer o que está acontecendo e eu não vou desistir até ouvir isso da sua boca. Você me entendeu? Então me diga, por que esconde esse segredo? Kureha perguntava se eles poderiam ir para outro lugar para poder conversar sobre o assunto. Eles se levantavam e o narrador contava uma frase do poeta inglês John Dryden: erros como canudos sobre o fluxo da superfície. Aquele que busca por pérolas deve mergulhar cada vez mais baixo. E finalmente, entendemos o que aconteceu. O segredo da força de Tokura. Ele era mais uma das vítimas dos experimentos de antigamente de Kureha. Sua força, resistência e velocidade agora tinham uma explicação. A cena voltava para o aeroporto. Lá o gigante respondia a Grandmaster: eu não sou humano? Enquanto isso, Shiba se impressionava com algo. Ele olhava para a mão de Hanayama e via sangue escorrendo. Ele observava e questionava: será que eu devo me preocupar com o chefe?
Uma poça de sangue nos era mostrado em volta do Yakuza. Afinal, galera, Hanayama saiu da luta de Grandmaster, foi baleado por rifles em diversos pontos, acertado próximo do coração e saiu do hospital doidão e no cérebro. Ele foi para o seu coma, saiu rapidamente após ter a bala removida do seu cérebro, atacou a base principal do clã Genou, tomou diversos tiros novamente em cheio e o cara tá aqui, em pé, como se não fosse nada. A lógica, de fato, não pode ser aplicada para Hanayama. Já Tokura, após ouvir de Grandmaster que ele não era um humano, começava a se lembrar das pessoas vendo ele. Todas tinham medo. Seus olhos se enchiam de lágrimas e de repente ele se irritava. Ele dizia: seu insulto me irritou. Me diga o que você vai conseguir dizendo que eu não sou humano. Ele erguia seu pé e Grandmaster se assustava. De repente, o pisão chegava. Porém, era esquivado, só que outro soco de Tokura era preparado. Irritado, ele pensava: eu sei como eu me pareço, não preciso que você me diga. Suas veias saltavam e seu soco chegava. Mas novamente era esquivado. O solo era destruído com aqueles golpes. E Grandmaster olhava impressionado. Cada golpe esquivado era um buraco no concreto, mas nada pegava o chefe Genou, que começava a pensar. Essa sensação, ele se lembrava, galera, de um momento de seu passado, onde aviões militares soltaram mísseis na sua cidade, e alguém conversava com ele, o chamava de Nate. Eles fugiam do ataque. De repente, a sua lembrança era cortada e ele voltava em si, se esquivando daqueles ataques. E ele concluía: esses golpes são como aquele bombardeio. Caralho. Tokura saía da fumaça e Grandmaster olhava sério. De repente, o soco do gigante chegava e finalmente Grandmaster havia sido Nossa senhora, você estufou os olhos do bicho. acertado. Ele Nossa, voava pro rapaziada. céu girando, Já sangrando deu e ruim. tentava se reposicionar. Tokura gritava de longe: muito bom, agora você viu? Meu uppercut matador de cortina de fumaça. Ele gritava de forma bem inocente enquanto seu oponente descia do céu. E Kunimatsu começava devagar. Esse golpe acertou em cheio. Eu não posso acreditar. Seus golpes saem numa potência destrutiva além de uma granada. E que bom que estamos num aeroporto. Um local feito para o pouso de aviões. Se compararmos com a resistência das estradas pavimentadas, o concreto aqui é cerca de 7 vezes mais resistente que o asfalto comum. Tokura via seu oponente caindo depois de algum tempo e dizia: olha aí vem ele. Então, toma mais um. Grandmaster caía girando, se preparava e ele ouvia o grito: coma isso! Em seguida, o soco de Tokura estava no meio da sua cara, mas num instante, num único giro em volta do punho de Tokura, Grandmaster conseguia recuar. E quando Tokura olhava para sua mão, seus dedos estavam quebrados. Kunimatsu via aquilo e dizia: Oxi, como assim, velho? ele acabou de usar o Noguro Maotoshi? Não foi essa técnica. Aquilo ali é o Tsumujigari. Grandmaster, de fato, é incrível. Ele pôde atacar daquela posição, mesmo caindo do céu. Já Tokura, galera, reclamava de dor, olhando para os seus dedos. E quando o Grandmaster pousava, ele já avançava com uma cabeçada. O gigante caía. Kunimatsu comemorava aquilo e o chefe Genou observava. O gigante se levantando com dor. Ele cuspia sangue com alguns dentes e reclamava de dor nos dentes. Tomara que todos os meus dentes não estão quebrados. Enquanto estava distraído, Grandmaster aproveitava a situação. Ele disparava e golpeava, só que dessa vez Tokura bloqueava e devolvia um soco, e a troca de golpes entre eles começavam sem parar. No processo, É o Jiren contra o Goku lá na abertura do chão era explodido com aqueles golpes de Tokura, porém não acertavam. Só que os golpes de Grandmaster o acertavam sem parar. A velocidade do chefe do clã Genou era de fato um problema. Seu queixo, estômago,
queixo novamente e bochecha. Tokura levava o prejuízo naquela troca de golpes. Grandmaster recuava, porém Tokura avançava atacando. No ar, Grandmaster bloqueava e contra-atacava em cheio. Tokura ia para trás e Kurimatsu começava a comemorar. Só que de repente, outro ataque do gigante chegava. Ele girava no ar e chutava. Grandmaster... Nossa senhora, a cara do Grandmaster, rapaziada. havia sido pego. Ele começava a vomitar e rolava até um galpão de aviões. A distância nos era mostrado o quão longe ele foi jogado. Todos ali confirmavam. O poder de Tokura era de fato impressionante. O gigante olhava para Hanayama e perguntava: "Você viu isso?" Yakuza observava em silêncio enquanto continuava sangrando. E Tokura percebia a situação. Ele via o sangue jorrando em volta de seu amigo. Ele começava a ficar preocupado e ao mesmo tempo ele via Grandmaster saindo dos destroços. Seu oponente se limpava e o combate iria continuar. E perdendo muito sangue, Hanayama observava calmamente, sem perder a sua postura. A cena ia para Nova York, num Caralho, mano. hotel de luxo. Lá, policiais e seguranças aguardavam em volta de uma sala. O inspetor Sonoda estava lá. Aquele Sonoda, galera, que já foi mostrado na saga dos prisioneiros que passou na Netflix. Ele conversava com um homem, mais especificamente o amigo do avô de Hanayama, que tinha alertado num cruzeiro sobre o perigo de Grandmaster. E nos era revelado quem que esse homem era. La Cosa Nostra, Don Corone. La Cosa Nostra é simplesmente a máfia que deu origem na Sicília, no país da Itália, galera. Lá, Don Corone dizia que estava na hora de parar com tudo. Estava acontecendo uma guerra em grande escala no Japão. E Grandmaster, ou melhor, GM, é o líder que planejou tudo. E provavelmente seu objetivo era conquistar o mundo inteiro. Sonoda dizia que isso era bobeira, não importava como Don Corone via a situação. O mafioso interrompia e continuava: "Me desculpa. De fato, eu estou adiantando muito, olhando para o futuro. Temos que primeiro olhar para a guerra entre clãs que está acontecendo nesse momento. Todos sabem que eles são como cães e gatos. Ambas as famílias se desentendem há muitos anos e atualmente isso atingiu seu auge. No passado, quando o chefe do clã Genou caiu para o Hanayama da primeira geração, ninguém imaginou que as coisas iriam tão longe como estão indo agora. Até que GM apareceu, um homem com muitos nomes, mas seu verdadeiro nome é Nathan L. Nehango. As lendas dizem que ele nasceu numa zona de guerra em algum lugar da África. Eventualmente, ele controlou a milícia de lá, e no submundo, por baixo dos panos, esse homem ascendeu ao poder em torno de 20 anos atrás. E desde 2 décadas, ele é considerado o assassino mais perigoso do mundo. Ele não controlava apenas a milícia, ele liderava um grupo de guerra conhecido como NON. E em 6 anos ele teve contato com a Yakuza japonesa. Desde lá, todos sabem que ele tem uma contagem astronômica de mortes sob suas mãos. Porém, todas elas são sem registros. Não existe dado algum sobre esse homem em lugar nenhum do mundo. Ele é de fato o assassino perfeito. Esta organização militar que o apoia nas sombras estão prontos para atendê-los 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos especializados em manobras secretas e operações táticas. Eles vão dar suporte ao GM em quaisquer operações. Esta é a NON, sua organização primária. A cidade de Nova York nos era mostrado de longe e Sonoda questionava: NON? E Don Corone começava a explicar. É um grupo gigante que se infiltrou em instituições públicas ao redor do mundo inteiro. E aos poucos, estão tomando conta delas. O departamento japonês na qual você trabalha não é uma exceção. Sonoda ficava surpreso ao ouvir aquilo, mas eventualmente achava tudo isso um absurdo. Ele nunca ouviu falar desse grupo em todos os seus anos de militar. Don Corone dizia que ele era só mais um militar. As ordens vinham de cima e ele tinha que simplesmente segui-las. E ele continuava explicando.
Entenda que o Grupo Genou é a maior organização de uma das vertentes da Yakuza de todo o Japão. Seu líder não é japonês, ele sequer é asiático, é o GM. E o grupo que fez tudo isso acontecer é o NON. O castelo de Grandmaster nos era mostrado, junto dele um exército, tanques e helicópteros, em volta deles militares armados com armas de alto calibre. E Don Corone continuava explicando: eles são uma associação militar secreta, multinacional. A NON se refere a si próprio como a companhia. Mas antes de qualquer coisa, eles têm como prioridade dominar o submundo. Não importa o negócio, por trás das cortinas é onde eles estão trabalhando. Eles dominaram pelo caminho mais curto, lidando diretamente com o submundo. Eles fizeram isso de forma cautelosa, formaram laços em todos os lugares. Às vezes, eles lidam de forma coercitiva, e as coisas acontecem assim. Esse é o significado de poder, e quando você se der conta, já é tarde demais. A influência da companhia é tão grande que eles sequer podem ser tocados. Um bando de selvagens vindo originalmente da Europa, mas agora ampliaram seu território para o mundo inteiro. Eles estão nos lugares mais importantes, Interpol, FBI e CIA, e isso vale para os seus chefes e seus superiores. Sonoda ouvia aquelas revelações impressionado e a cena voltava para a guerra que estava acontecendo em Tóquio. Os civis estavam sendo evacuados, enquanto os militares visavam parar aquela disputa entre yakuzas. E Don Corone continuava explicando: é como você já deve ter imaginado, por isso que você veio até mim. Isso que está acontecendo em Tóquio não é meramente uma disputa entre yakuzas. O que está acontecendo é de fato uma guerra, e Grandmaster é a mente por trás de tudo. E enquanto conversamos aqui, saiba que a Yakuza já fez a sua jogada. Nos era mostrado o avô de Hanayama, preparado para enfrentar os militares a serviço de Grandmaster. Sonoda ficava chocado com aquela revelação e dizia que se isso for verdade, e nessa hora, galera, Don Corone já o interrompia e dizia: isso é a verdade, mas em todo caso, algo precisa ser feito. O que a NON quer é justamente colocar a mídia e todo mundo contra a Yakuza. Logo, tudo será dominado por trás das cortinas, do jeito que eles querem. Mas você é só mais um policial e não tem muito o que fazer. Sonoda respirava fundo, se levantava e dizia: você está certo, eu sou só mais um policial. Eu tenho um salário que é uma porcaria. Eu tenho chefes corruptos e um trabalho extremamente desagradável. Mas ainda assim, você sabe qual é o meu maior desejo? Eu queria ver toda a escória do mundo com uma garganta, na qual eu pudesse pôr minhas mãos nela. E mesmo nessa situação, a justiça continua sendo uma só. Eu não vou mudar os meus valores. Don Corone observava aquela atitude honrada e dizia: muito bem, então faça bom uso dos dados que temos aqui à sua disposição. Senhor Sonoda, foi um prazer conhecer um homem como você. Da hora, hein, rapaziada? Eles se cumprimentavam e Sonoda dizia: eu agradeço as informações que você passou pra mim, Don Corone. Pelo que Don Corone deve ser o Don Corleone, né? Porque, ó, tem um gato no primeiro filme do... A cena voltava para o aeroporto. Poderoso Chefão, a primeira cena é o Don Corleone lá falando com o maluquinho lá e ele tá com um gato, né? Enquanto o Grandmaster saía dos escombros. Nos era mostrado também o grupo militar a serviço de GM, prestes a enfrentar a Yakuza, cuja equipe estava sendo liderada pelo avô de Hanayama. E novamente, o aeroporto começava a ser mostrado. Grandmaster começava a avançar Tetokura, Hanayama e Shiba observavam de longe, até que de repente, Grandmaster sentia vontade de vomitar. O golpe que ele levou no estômago de fato pegou em cheio, e ele começava a vomitar sem parar, sentindo muita dor. Novamente, Tokura ficava preocupado, tentando entender se a luta tinha acabado ali ou não. E Grandmaster dizia tentando se recuperar: não, ainda não acabou. Unimatsu compreendia a situação. O momento era totalmente desfavorável para o seu chefe. E nesse ritmo, GM iria morrer esmagado
Porém, galera, não era por causa de Tokura, e sim por causa do corpo anormal do GM. E Grandmaster começava a explicar para o gigante: saiba que não foi você que causou isso em mim, seu idiota. E eu já estou melhor agora, meu remédio especial já surtiu efeito. E Tokura inocentemente dizia: talvez você tenha que tomar mais remédio antes de continuarmos nossa luta. Vamos lá, eu espero você Puta que pariu. tomar seu remédio para você ficar melhor. E Grandmaster respondia: talvez eu devesse tomar mais um pouco de fato, mas antes de tudo, eu vou te despachar de uma vez. Kunimatsu via aquilo e começava a pensar: a força desse gigante é algo incrível. Até Kaoru Hanayama está parado, esperando tudo se resolver. E Grandmaster continuava: certo, agora eu vou te mostrar uma coisa bem interessante. Inocentemente, Tokura dizia: você vai me mostrar um besouro rinoceronte? E Grandmaster dizia que não, ele iria mostrar outra coisa. E o narrador começava a explicar sobre Grandmaster. Ele que tinha músculos que atrofiaram seu próprio esqueleto. Seus dentes sequer cresceram devido a isso. E para não ser esmagado por seus músculos, ele toma remédios diariamente. Ele toma doses de hormônios que seriam fatais para humanos comuns. Só que ao contrário de que muitos pensam, essas drogas, mais especificamente seus hormônios femininos, servem para suprimir sua força real. E agora que ele não pode tomar seus remédios na dose certa, ele não está sendo mais suprimido. As veias de Grandmaster explodiam no seu crânio e ele dizia: veja o meu verdadeiro poder. Todos ficavam surpresos nessa hora. A voz de Grandmaster havia mudado. E ele alertava: eu não tenho muito tempo, então eu vou acabar com isso de uma vez. Hanayama observava em silêncio enquanto Tokura não entendia muito bem o que estava acontecendo com seu oponente. Mas aquela ali seria a cartada final de Grandmaster. Nessa hora, Tokura, mesmo sem entender nada, decidia atacar. Mas quando seu soco chegava perto, Grandmaster golpeava seu punho. Ele recuava e a mão de Tokura estava quebrada, um osso da mão saindo para fora. Grandmaster começava a provocar e Tokura atacava, mas novamente GM saía do golpe e contra-golpeava no estômago. O gigante caía e o chefe Genou começava a caminhar calmamente. Com seus dedos quebrados da outra mão, Tokura tentava se levantar. Com dor no estômago, ele dizia: esse cara é muito forte. GM continuava se aproximando e Tokura começava a suar frio. Num instante, Grandmaster pisava, o chão afundava e em seguida um gancho acertava Tokura. Seu corpo era erguido e enquanto avançava, Kunimatsu começava a explicar: o desenvolvimento muscular anormal é uma doença peculiar do GM. Quando os efeitos das drogas desaparecem, seu desenvolvimento muscular volta a aumentar rapidamente. Isso vai acontecer até seus ossos e órgãos não aguentarem mais. Mas até isso acontecer, ele terá um aumento expressivo na sua força e na sua velocidade. No começo do combate, eles estavam trocando ataques e defesas, mas agora tudo é unilateral, só tem um atacando, e depois que ele acabar com Tokura, só vai restar esse monstro aqui em pé. Ele observava Hanayama parado ali, sangrando sem parar. Até que ele percebia, galera, que Hanayama estava ficando cada vez mais fraco, de certa forma tirando um cochilinho, prestes a desmaiar. E uma frase de Sun Tzu, o general estrategista e filósofo que escreveu A Arte da Guerra, era dita pelo narrador: os bons lutadores antigamente se colocavam além da possibilidade da derrota. Então, eles esperavam uma oportunidade para derrotar seu inimigo. Kunimatsu sorria e entendia. Essa era a sua oportunidade. Ele dizia: eu não vou deixar você escapar agora, Hanayama. Vou ter a certeza de que vou te matar. Isso aqui na minha frente é uma oportunidade extremamente rara. Ele pegava uma agulha, abria um frasco e começava a preparar um veneno letal.
ele abria a porta do carro de forma sutil, ia atrás de Hanayama e divagava. Por mais que você esteja à beira da morte, você não terá misericórdia vindo de mim. Shiba notava aquele velho, porém, galera, era tarde demais. Ele se movimentava e disparava o dardo, porém, Hanayama bloqueava com uma mão facilmente. Aquilo não era rápido o suficiente para surpreendê-lo. Porém, galera, o plano de Kunimatsu tinha dado certo. Ele não queria ser rápido. A partir do momento em que ele tocou a pele do Yakuza, a vitória já era dele. Shiba entendia a situação, se desesperava e o narrador começava a dizer: chamam esse velho de lendário por esses motivos. Ele tem a capacidade de assassinar qualquer um. Shiba corria desesperado e Hanayama erguia sua mão, mandava ele se acalmar. E o narrador agora contava sobre Hanayama. Já esse homem, ele não sente medo. Ele não cede 1 centímetro sequer e não vai hesitar. Isso não é por causa da sua força bizarra, mas sim por causa da sua espiritualidade e seu O que ele vai fazer agora, mano? Cavaleirismo. Por isso, ele é dessa forma. Hanayama começava a apertar seu pulso para o veneno não correr pelo seu corpo, e enquanto isso, Grandmaster e Tokura continuavam lutando. A cena voltava e Kunimatsu comemorava. Ele dizia para o seu oponente morrer de uma vez. Porém, galera, Hanayama se mantinha calmo, apertando seu pulso, até que o narrador dizia: mesmo num momento de desespero como esse, Hanayama não sente medo. Seu aperto nessa hora aumentava e sua mão começava a inflar como um balão. O narrador continuava dizendo: esse homem não hesita. As unhas do Yakuza começavam a cair por causa de seu aperto. Suas veias prestes a explodir, suas cicatrizes aumentando, elas se deformavam, sua pele abria e de repente uma explosão chegava. O sangue nem fudendo que ele explodiu a própria mão, mano. Preso jorrava no chão, sua mão ficava na carne viva. Todos dali se chocavam ao ver aquilo, e Hanayama olhava a sério para Kunimatsu. Aquele plano de jogar um dardo com um veneno mortal não surtiu efeito algum. Mesmo estando fraco e debilitado, um monstro ainda era um monstro. Grandmaster via aquilo e dizia: esse homem de fato está acima do topo. Nos era mostrado Tokura no chão e Kunimatsu correndo desesperado. Ele abria a porta do carro e Shiba alertava: velhote, o que tem de errado com você? Ficar escondido nessa limusine não vai te ajudar em nada. Apavorado, Kunimatsu se escondia atrás do carro. Hanayama se virava e mandava Shiba sair da frente. E Kunimatsu pensava: então esse é o aperto do diabo de Hanayama. Então os rumores sobre a sua força eram reais? Eu achava que era tudo uma baboseira vindo de pessoas que não tinham o que fazer. Contavam sobre a sua força de aperto extraordinária. Quando ele agarrava seus oponentes, seus membros iriam explodir como balões. Mas um humano comum, por mais forte que fosse, não poderia fazer tal coisa. O que esse cara faz é biologicamente impossível. De acordo com a filosofia que o próprio Hanayama segue, o poder destrutivo de seu soco é a velocidade vezes o peso vezes a força de seu aperto. Uma afirmação vinda de um gangster troglodita, forte, grande, porém burro. Isaac Newton criou a fórmula que havia calculado a energia dos objetos colidindo. Gottfried, o filósofo e matemático alemão, eventualmente corrigiu essa fórmula e, segundo Emile du Châtelet, tal forma foi apresentada só 270 anos depois para o mundo. A fórmula de massa vezes velocidade elevado ao quadrado. Na dinâmica do cálculo inicial, era uma estimativa simples de calcular energia cinética. Hoje, sabemos que para somar se deve adicionar o coeficiente. Com isso, teremos um valor mais preciso. E esses idiotas aqui na minha frente, eles não têm noção nenhuma dessas coisas. Eu sei que Hanayama só terminou o ensino médio pela porta dos fundos, de qualquer jeito. Eu soube que ele é tão burro
que ele sequer sabe fazer contas de multiplicação. Ele é só mais um idiota. As coisas contadas sobre ele devem ser mentiras exageradas. Ele é uma grande fraude. O Nimatsu, galera, tentava se convencer que tudo ficaria bem. Mas para o azar dele, as histórias contadas sobre o Yakuza eram todas verdadeiras. Ele enfiava a mão debaixo do carro e começava a andar. Mesmo após levar dezenas de disparos, perder litros de sangue, sair de um coma, um carro não era grande coisa para o Yakuza mais forte. E a limusine começava a ser arrastada como se não fosse nada. Com a mão de cima, ele apertava, a lataria do carro era destruída. Rapidamente, ele empurrava sem parar. Quando ele chegava próximo do fim da pista, ele pisava forte e jogava o carro pro mar. Hanayama olhava o carro caindo, cuspia pro lado, se arrumava e saía andando, como se nada tivesse acontecido. E o narrador questionava nessa hora: ele finalmente acordou do seu cochilo? Shiba, Tokura e Grandmaster olhavam aquele homem, voltando para o lugar que ele estava parado, como se nada tivesse acontecido. O Yakuza, de fato, era impressionante. Grandmaster notava que Tokura estava destruído no chão e dizia: agora sobrou você, e finalmente eu consigo te enfrentar, Kaoru Hanayama. O Yakuza continuava caminhando em silêncio até que ele chegava em Shiba e perguntava se ele tinha cigarro. Shiba dava a ele e Grandmaster questionava se eles estavam dando uma pausa para fumar ou algo do tipo. Hanayama nem dava bola e o chefe Genou começava a ficar irritado. Aquilo era indiferença. Até que Hanayama olhava para ele e dizia: ainda não é a minha vez de lutar. Grandmaster tomava um choque, ele olhava para o lado e Shiba dizia: eu? Não sou eu quem vai lutar, seu idiota. Não é verdade, chefe? E nessa hora, Tokura se levantava atrás de Grandmaster. Mesmo após levar vários golpes, ter os dedos de uma mão quebrados, ter ossos com uma fratura exposta na outra mão, Tokura não iria parar. E Grandmaster dizia: você é uma criança estúpida. Se tivesse ficado no chão, tudo teria acabado. Tokura se preparava e dizia golpeando: o que você disse, seu idiota arrogante? O chefe Genou bloqueava o ataque, mas ele era arrastado para trás. Ele girava no ar e golpeava o antebraço. Agora, uma nova fratura exposta surgia. Sem dar tempo, outro golpe acontecia. Agora, no estômago, Tokura recuava e quando ia cair, seu oponente estava atrás, golpeando sua coluna. Aquele gigante era jogado para longe, ele batia no chão e num instante, Grandmaster estava na sua frente, continuando o ataque. Um soco chegava em cheio na cara de Tokura, o chão rachava com um impacto. E segurando o rosto do gigante, Grandmaster dizia: Kaoru Hanayama, meu tempo e paciência já estão se esgotando. Você vai ajudá-lo ou não? Achei que esse merda era seu amigo. Apertando o rosto de Tokura, ele continuava: ajude ele de uma vez, ou ele vai morrer aqui. Shiba ficava irritado, mas Hanayama continuava fumando, esperando o desenrolar do combate. Grandmaster via e dizia: então está tudo bem pra você se ele morrer. Nessa hora, Hanayama batia o cigarro e dizia: vamos, faça isso. O chefe Genou dizia: você de fato é muito frio. Seu amigo está aqui sem conseguir fazer nada e você sequer quer ajudá-lo. Você não quer se intrometer nessa luta porque não seria algo justo pelas regras? Você mantém esse papo de sempre, esses princípios que não valem de nada. Olha esse coitado aqui no chão. Você não sente nada por ele? Ou será que você tá com medo de me enfrentar e acabar como ele? Shiba ficava puto e Hanayama pedia para ele se acalmar. A luta era entre aqueles dois e eles deveriam apenas ficar observando. E nessa hora, galera, Grandmaster apertava o rosto de Tokura. A pele do gigante era rasgada. Tokura segurava o braço de seu oponente e em seguida a cabeça. Ele se reposicionava, porém, galera, Grandmaster não soltava. Tokura preparava e lançava um golpe, porém, tal golpe era bloqueado.
até que Grandmaster girava no ar e jogava aquele gigante. E quando ele caía no chão, o GM jogava alguma coisa pro solo. Quando chegava perto, nos era mostrado: o nariz de Tokura havia sido arrancado. O chefe Genou disparava e continuava atacando. A cabeça de Tokura era afundada no solo. Não tinha espaço para piedade naquela luta. Ele parava, ia até Hanayama e dizia: bom, agora você é o próximo. Hanayama dizia friamente: ainda não é a minha vez. Grandmaster tomava um susto e de repente Tokura estava se mexendo. Ele olhava e o gigante tirava sua cara do solo. E ele questionava Hanayama: você tem certeza disso? As coisas vão piorar a partir daqui. O rosto de Tokura, galera, nos era mostrado sem nariz. E Hanayama observava friamente. Aquilo ali era um combate de vida ou morte. Se Tokura propôs se vingar, ele iria até o fim. Ele via seu nariz no chão e Grandmaster observava. Shiba pensava nessa hora: se fosse eu ali, eu não daria a mínima. Continuaria por pura tenacidade e ninguém iria me dizer que a minha segurança estava em risco. Porém, isso só daria certo porque é a maneira que eu escolhi ser desde o início. Então eu estou preparado para esse tipo de coisa. Já Tokura, apesar de ser um gigante e adulto, a sua mente ainda é como a de uma criança. Ele olhava para Hanayama e pensava: você sabe muito bem disso, chefe, e ainda assim quer deixá-lo lutar até o fim? Hanayama fumava sem dar a mínima para a situação e Shiba continuava divagando. Acho que não importa se ele tem ou não a mente de uma criança. Esse cara é um homem e o chefe sabe muito bem disso. Então ele deve se levantar e lutar. Então, se de fato você for um homem, Tokura, se levante e lute. O gigante começava a se erguer e Shiba continuava pensando: na verdade, eu sinto um pouco de inveja de você. Tokura ficava em pé e dizia: isso dói, mas eu não consigo sentir essa dor porque Hanayama já me consertou. Eu senti dor a minha vida inteira, até que Hanayama apareceu e me curou. Eu enfrentei toda a situação de frente, porque eu sou um homem de verdade. Grandmaster respirava fundo e Shiba pensava, enquanto explicavam a mentalidade que ele compartilhava. Existir a isso não é nada, porque não se trata de ganhar ou perder alguma coisa, não se trata de buscar a vitória ou evitar a derrota. É tudo para mostrar que você é um homem de verdade, mesmo na frente da morte. Grandmaster olhava sério e dizia: já que é assim, então morra. E nesta hora, Tokura respondia: você primeiro. Ambos se preparavam e Grandmaster dizia: me diga, por que os tolos veem a luz através da morte? Ele atacava e Tokura bloqueava. Com a outra mão, outro ataque chegava. Em seguida, um gancho de esquerda. Mas Tokura não parava, ele fechava seu punho e contra-golpeava. Só que mais uma vez, ele não acertava. Grandmaster se reposicionava e Tokura dizia: eu não consigo vencê-lo. Pelo jeito, eu não tenho escolha a não ser usar minha arma final. Ele mexia seus braços de forma inocente e dizia: super transformação lendária do Guerreiro da Justiça. Ele se movia como os tokusatsu japoneses e de fato, galera, ele tinha a mente de uma criança. Porém, isso funcionava para ele. Hanayama continuava tranquilamente observando a situação e Tokura continuava naquela posição. Ele tinha virado a chave, até que Grandmaster avançava e num piscar de olhos, um soco extremamente potente chegava no estômago. Com a mão de trás, o rosto era o próximo alvo. O sangue jorrava e Tokura caía, e sem ter tempo para se levantar, o ataque continuava sem parar. Hanayama via aquilo e Shiba pensava: isso é bom, a sua força não está diminuindo. Mesmo após levar esses golpes, seu espírito de luta está levantando ele. Era isso, galera, que aquela pose simbolizava. Era o movimento final de Tokura, que se preparava e golpeava. Grandmaster dizia se esquivando que ele era teimoso demais. Porém, galera, cada golpe jogado era uma explosão no solo,
Grandmaster saía dos ataques e contra-golpeava. Ele mandava uma sequência e Tokura caía sentado no chão. Ofegante, ele tentava se manter lutando, mas lidar com o assassino mais forte do mundo estava sendo difícil demais. Os ataques voltavam e Tokura era acertado com 2 cruzados e caía de costas. Grandmaster pisava na perna de Tokura, saltava e golpeava. Uma sequência começava a ser disparada no rosto do gigante. Chiba via Hanayama observando em silêncio e se perguntava se de fato Hanayama iria deixar seu amigo morrer. Mas quando, galera, ele pensava isso, Tokura atacava Grandmaster. Hanayama sabia o poder de seu amigo, mas para a GM isso era inútil. Ele saía do golpe e voltava atacando. Aquilo tinha se tornado uma surra unilateral. Pelo menos era assim que Grandmaster estava pensando que seria, porque quando ele se dava conta, Tokura bloqueava, só que num instante, outro golpe chegava no maxilar do gigante. Tokura contra-golpeava, só que outra vez era esquivado, nada acertava. Grandmaster entendia que mesmo recebendo toda aquela quantia de golpes, aquele monstro não deixava de ser perigoso. Ambos se preparavam nessa hora e se golpeavam. Os punhos se chocavam com força total. O braço já quebrado de Tokura quebrava ainda mais. O som do osso era ecoado daquela troca de golpes. Grandmaster recuava e mesmo naquele estado, Tokura caçava. E o chefe Genou pensava: é por isso que você age de forma tão displicente. Seus braços e punhos estão esmagados e mesmo assim você continua jogando golpes com força total. Mas você não percebe que não pode contornar essa situação apenas ficando com raiva e agindo de forma irresponsável. Você de fato é um doente mental. Golpeando, ele pensava: você é estúpido, estúpido o suficiente para não saber a hora de desistir. Todos aqueles golpes que eu acertei na cabeça dele explodiriam a cabeça de um humano comum. E ele tá aí sem sentir nada. Tokura tentava golpear, mas era inútil, e Grandmaster continuava. Misture um estúpido com alguém resistente demais. Esse é você, mas não importa, você será destruído. E nessa hora, um golpe com o cotovelo de Tokura o acertava. Seu osso exposto para fora perfurava o peito de Grandmaster. O assassino começava a recuar e aos poucos a sua mente começava a divagar. Ele via uma cidade em chamas, sangue com ele chamando a sua mãe e algumas balas no chão. Ele via o sangue escorrendo do seu peito e dizia: eu deveria ter aprendido a lição naquela vez, mas de forma alguma eu irei perder a luta para um cara como você. Eu vim até aqui e eu não vou perder. Grandmaster avançava atacando e continuava pensando: eu não suportaria a vergonha que vem com esse tipo de situação. E nessa hora, galera, Grandmaster era pego pela perna. Tokura puxava ele pra trás e começava a bater ele no chão sem parar. O chefe Genou cuspia sangue e era jogado no chão. Porém, ele ainda divagava. Depois que eu acabar com esse cara, eu vou matar esses outros 2 lixos atrás dele. Quando ele se dava conta, galera, o seu olho estava saindo pra fora e ele continuava pensando: será que eu consigo contornar essa situação? E num instante, um soco chegava no meio da sua cara. Seu olho era arrancado de vez e ele saía rolando no chão. Até que Grandmaster era pego, erguido e jogado de costas no solo. Em seguida, um pisão chegava. Tokura olhava e mandava um soco em cheio na cabeça de seu oponente. Aquele soco era o primeiro, porque uma sequência chegava em seguida. Grandmaster tomava aqueles golpes sem reação alguma. Os socos ecoavam pelo aeroporto enquanto Hanayama fumava calmamente. E Grandmaster dizia algo bem baixinho, que não dava para ser escutado. Tokura olhava para ele e dizia: o que você disse? Disse que desiste? Você já morreu? E Grandmaster repetia bem baixinho, dizendo com dificuldade:
eu desisto. E assim, galera, a luta entre eles finalizava. E mais do que nunca, aquela frase de Rocky Balboa fez tanto sentido. Se trata do quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. Do quanto você é capaz de aguentar e continuar lutando. É assim que se consegue vencer. E pessoal, no fim o Hanayama nem precisou fazer nada. Mais um vídeo vai chegando ao fim. Se curtiram, por favor, deixem um like, se inscrevam no canal e segue a gente lá no Instagram. Rapaziada, lógico que curti, mano. Tem nem como falar que não curti isso aqui, deixa eu dar o like. Rapaziada, eu vou fazer o seguinte, ó. Antes desse vídeo aqui, desse que eu tô trazendo, tem o outro que esse aqui é a sequência, né? Então eu vou deixar aqui no vídeo final. Vocês vão lá e assistem, depois assistem isso aqui, ou assistem isso aqui, depois assistem aquele lá. E principalmente, rapaziada, se inscreve no canal, dá essa força pra gente, dá o like e comenta aqui embaixo o próximo react do Sociedade dizer que você quer que eu traga. Tranquilo, rapaziada? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso, rapaziada. Forte abraço, valeu e falou!